Bom, eu recebo aqui no estúdio Dani Cabral, no estúdio da Mirante News FM, o biomédico e professor do IDOMED, Roberval Moraes Neto, que vai conversar com a gente na manhã desta quinta-feira. Professor Roberval, antes de mais nada, bom dia e obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar um pouco com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite. E vamos falar um pouquinho sobre essa inovação da IDOMED na questão de incorporar metodologias ativas de ensino. O que seria essas metodologias ativas de ensino? Explica para a gente, quem está acompanhando a gente em casa. Perfeito, um ótimo dia, Jorge. Então, as metodologias ativas da IDOMED, elas são muito voltadas a inovações na técnica de ensino. Na IDOMED, a gente trabalha muito a inovação, mas nós também não esquecemos a tradição. Então, as nossas metodologias, elas trabalham sala de aula invertida, que funciona da seguinte forma. O professor, ele manda um material para o aluno estudar, previamente, o aluno vai para casa, dá uma lida naquele material, e aí quando ele chega na sala de aula, o professor trabalha o aluno como protagonista. Então, o aluno chega, por exemplo, eu trabalho isso em sala de aula, chego com um caso clínico, situação clínica tal, o paciente está sentindo isso, está passando por isso, o que vocês entendem? Qual seria o diagnóstico? E os alunos vão devolvendo. Após essa devolutiva, como nós trabalhamos com modelo híbrido, a gente também acredita na tradição, nós temos uma aula tradicional, após a metodologia e no final é solucionado o caso clínico, o aluno passa como protagonista, sem o professor deixar de ministrar o conteúdo de aula. Agora, e qual o papel do núcleo, né, do NAPED, de apoio pedagógico nessa metodologia? Perfeito. O NAPED é o Núcleo de Apoio Pedagógico em Experiência Docente. Ele trabalha com os professores treinamentos, ele trabalha capacitação, nós temos estudos dentro da docência, dentro das metodologias ativas, dentro das melhores maneiras de elaborar itens avaliativos, e tudo isso vai capacitando o nosso professor a trabalhar sempre de forma pontual, de forma conclusiva para os nossos alunos, de forma a trazer a melhor experiência não só para os nossos docentes, mas também acaba atingindo os nossos alunos. Ganho. Qual o ganho nisso que vocês têm visto efetivamente na prática? Tem modificado isso? Ah, com certeza. Tanto o uso das metodologias ativas quanto a prática do NAPED tem feito os nossos professores ganharem capacitações, eles ganharem cursos onde eles podem se profissionalizar. Então, por exemplo, eu mesmo, dentro de uma das práticas do NAPED, ganhei um curso de ensino médico, de docência em ensino médico, o que tem me ensinado outras tecnologias, outras ferramentas para se utilizar em sala de aula. Porque nós, professores, às vezes a gente está muito voltado para aquela coisa tradicional da sala de aula. E não é mais a realidade. Nós temos um perfil de estudantes mais jovens, nós temos um perfil de estudantes que eles precisam de um estímulo a mais, de inovação. Então a gente não perde a tradição, mas nós trazemos mais inovações para a sala de aula. E o papel dos laboratórios? Como é que tem sido para efetivamente ter essa prática, né? Excelente. Então, nós temos laboratórios muito bem equipados, principalmente ali na área da anatomia, da morfologia, os laboratórios das ciências básicas dentro da medicina. O nosso laboratório de anatomia, ele tem as peças naturais, né, que são os cadáveres, para os alunos estudarem, palparem, que essa experiência tradicional ela é necessária, mas nós também temos simuladores modernos, onde a gente consegue programar uma patologia, uma sintomatologia, e o aluno consegue, por exemplo, pegar o estetoscópio, colocar ali na posição do coração do boneco e ele vai escutar o coração batendo, de acordo com a patologia, vai escutar o pulmão, ele vai conseguir perceber se a intubação que ele fez no boneco está indo para o pulmão ou se foi para o estômago, se está tudo certinho, ele consegue trabalhar tanto de forma tradicional, com as peças naturais, os cadáveres, como de forma inovadora com os nossos simuladores. Todos os alunos, porque precisa, assim, entendo que precisa uma adaptação de vocês, também quanto professores, mas também dos alunos, né? Que de repente alguns podem ter uma cabeça ainda fechada, dizendo, não, tem que ser o tradicional, e assim, como é que tem, todos os alunos estão aptos a talvez seja essa palavra, mas um poder de convencimento para dizer, é importante a gente adequar a teoria e a prática, e quanto antes, melhor? Com certeza. O que a gente faz com os nossos alunos? Nós temos uma semana de acolhimento, e nessa semana de acolhimento nós fazemos um tour pelas diferentes metodologias, por como funciona nossa prática de ensino docente. Nós temos o manual do aluno,
que ele vai dizer para o aluno, por escrito, como funcionam as aulas, como funcionam as metodologias, como funcionam as provas, como funcionam as práticas. Então, a gente sempre tenta familiarizar o nosso aluno com as metodologias antes de aplicá-las. Existe uma metodologia muito legal que os alunos geralmente se apaixonam, que chama Paciente 360. É uma plataforma, o professor manda para eles um paciente virtual, e aí os alunos em casa eles vão acessar esse paciente. É uma inteligência artificial, Sim. E aí ele consegue ver o paciente na frente dele. A gente tem um sistema de deepfake, né? Então ele olha o paciente na frente dele e ele começa a conversar. O que você está sentindo? O paciente responde. Caraca. Vamos avaliar o pulso. Aí mostra lá avaliando o pulso Do paciente. do paciente virtual, né? Aí ele toma uma conduta. Vou passar medicação tal, vou passar os exames tal. O paciente volta para uma outra consulta com os exames que você pediu. Ele tomou a medicação que você passou. Se sua conduta foi correta. Se porventura você passou a medicação errada, ele volta com Ele outro volta sintoma. pior. É. Ou às vezes pode até vir a óbito, dependendo ali da sim, situação. claro. Então, mas a plataforma ela tem métodos mais fáceis e mais difíceis. No mais fácil, quando você toma a conduta errada, ele diz, opa, reveja a sua solicitação. Isso aqui vai fazer o paciente sentir isso, isso e isso. Caraca. E se você bota no avançado, não. O paciente ele vai fazer o que você pediu. Se E ele pode fizer vir a errado, óbito, isso, pode aí ter a um pessoa problema aprende maior. com erro. Porque E dá o- para aprender com o erro da IA melhor do que com um paciente real. Indiscutivelmente. Né? Indiscutivelmente. Agora, assim, e essa adaptação dos alunos é fácil? Porque eu acho que, porque na maioria das vezes eles podem querer logo a prática, né? Sim. E aí, tem sido fácil essa adaptação? Com certeza, sim. Existem diferentes perfis de aluno, nós temos Sim, alunos claro. com um pouco mais de resistência, mas de uma maneira geral, todos eles aceitam bem, até porque isso é trabalhado de forma pontual e evolutiva. Então, o aluno ele chega, ele vai se adaptando às novas metodologias, ele vai se adaptando à sala de aula. Os nossos alunos, desde o primeiro período, eles vão para a UBS, então eles já têm a prática. Não é que eles ficam só no laboratório, só na interatividade, eles já têm a prática. Os alunos do primeiro período vão para a UBS, Unidade Básica de Saúde, atender pacientes reais, fazer um acompanhamento com o que eles já aprenderam. E aí, a partir, por exemplo, do segundo período, eles vão para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Então, eles vão lá, todo mundo que morre vai para o SVO, eles vão lá auxiliar o patologista responsável na necrópsia, para dizer a causa de morte dessas pessoas. Então, eles colocam a mão na massa. Então, a gente não abandona o tradicional, o prático, o real, por causa do virtual. Nós associamos as duas coisas para dar uma melhor prática de ensino. Gente, estou conversando aqui com o biomédico e professor do IDOMED, Roberval Moraes Neto. Roberval, essa mudança de entendimento, ela é recente? A IDOMED tem adotado essa prática há quanto tempo, assim, de entender? Porque, salvo engano, acho que antes era com 2 anos, né? No quarto, quinto período, que passaria a ter mais essa prática. E agora, já no primeiro período, já se tem essa oportunidade. Isso é uma mudança recente? Então, em relação à prática do IDOMED, com essa proximidade do aluno ao campo prático, isso já vem, que o IDOMED ele vem do Rio de Janeiro. Sim. Isso já é uma prática estabelecida e funcional nas agências do IDOMED lá do Rio de Janeiro. E aí eles adquiriram aqui em São Luís a instituição e, através disso, eles trouxeram as práticas que já têm funcionado lá para cá. E essas práticas, assim, em termos dos alunos, os alunos ficam maravilhados, extremamente receptivos. Nós temos professores e preceptores capacitados, porque o aluno nunca está desassistido. Ele vai para a UBS, mas ele tem um professor acompanhando, ele tem lá... Então, por exemplo, essa semana eu estava avaliando trabalhos, porque os alunos eles trazem devolutiva. Sim. Os alunos eles foram para a comunidade, eles atenderam, por exemplo, Raposa, Passo do Lumiar, nas UBS, pessoas carentes, aferiram pressão, aferiram glicemia, levaram situações de saúde para essas pessoas. E eles trouxeram as informações como dados científicos. Então no município da Raposa, nós temos tanto percentual de pessoas com hipertensão, a maioria são homens. Então isso também traz um auxílio social, comunitário. Pois é, isso quer dizer, acaba dando um suporte muito grande até para o nosso sistema de saúde, né? Sim, com certeza. Existe uma coisa dentro do curso de medicina que é a interação entre a comunidade, o ensino e a pesquisa. E essa interação comunidade, ensino, pesquisa é o que a gente trabalha desde o primeiro período. O aluno ele aprende em sala de aula, ele vai para a comunidade, ele atende a população comunitária e ele retorna trazendo dados científicos que auxiliam não só o sistema de saúde atendendo na comunidade, mas auxiliam produzindo materiais científicos, artigos que vão auxiliar a tomar decisões lá na frente. Que legal. Agora, sim, como é que tem sido a estruturada essas aulas práticas para integrar a teoria e a prática? Perfeito.
Dentro da nossa matriz curricular, que é o nosso rol de disciplinas, já é previsto carga horária teórica e carga horária prática. E os alunos já têm semanalmente os horários teóricos e os horários práticos. Então, quando o nosso aluno recebe o manual do aluno, ele recebe o horário de aulas dele, então ele sabe, por exemplo, que na segunda-feira eles terão aula pela manhã teórica com o professor Roberval. Sim. E na terça-feira à tarde eles terão a aula prática. Então eles veem o conteúdo de forma teórica, eles vão para o laboratório e a gente aplica esse conteúdo lá no laboratório, também associando as metodologias ativas. E aí, como atividade para casa, geralmente eu gosto de mandar um paciente pelas plataformas digitais para que eles atendam associando aquele conteúdo que ajuda a fixar. Eu te falo assim, pela estrutura mesmo, porque a gente falando é maravilhoso, mas eu te falo na prática mesmo. Todos os alunos têm acesso a essas aulas práticas, a esse aluno, esse paciente virtual, todos os alunos acabam participando. Isso é muito interessante porque nós prezamos também, não só que todos tenham acesso, mas nós prezamos pela qualidade do acesso. Então, por exemplo, as nossas turmas de medicina não passam de 40 alunos. Então, nós temos ali um quantitativo de alunos, que chega até 40 em aula teórica. E eles têm a nossa aula teórica nesse quantitativo. Certo. Na hora de ir para a prática, nós dividimos esses alunos sem que haja prejuízo de carga horária. Então, por exemplo, já é previsto isso nos horários dos alunos. Eles são divididos em grupo A, grupo B, grupo C, se necessário. E aí o grupo A, até 20 alunos, vai lá para o laboratório, às vezes 12 alunos. E esses 12 alunos vão ter uma aula, por exemplo, de anatomia cardiovascular com o coração. Perfeito. Vão ter uma aula, por exemplo, eu fiz uma aula esse semestre de espermograma, que é para avaliar a fertilidade. Então a gente pega a amostra do sêmen, os alunos vão avaliar se o paciente está fértil ou não. Então isso funciona muito bem. Agora, dentro dessas aulas teóricas e práticas, é preciso que se tenha uma estrutura, né? E o IDOMED teve essa preocupação de estruturar para, quando poder oferecer com a melhor qualidade possível. Perfeito. Então, nós temos uma estrutura que foi adquirida. Essa estrutura ela já é uma estrutura que atende essas necessidades, mas o IDOMED ele tem investido e tem buscado trazer cada vez mais... Porque também não deve ser barato, né? A gente imagina para você ter um bebê reborn, por exemplo, aí, algo caro, é algo semelhante, né? Sim. Por exemplo, nós temos um simulador, você tocou no bebê reborn, nós temos um simulador que foi adquirido recentemente, infantil, que ele faz de tudo, e ele custa ali na casa do meio milhão. Olha aí. Então, são simuladores caros, são experiências caras. Já temos muita coisa. Os alunos já conseguem para atender o que eles já precisam nesse momento. E a IDOMED tem investido e adquirido cada vez mais tecnologias, estrutura para atender os nossos alunos nos próximos períodos. Nós estamos atualmente no 4º período de medicina cursando. Nós já temos a estrutura para atender esses 4 períodos e nós estamos buscando estrutura para o 5º, para o 6º, para o 7º, que serão atendidos melhor com as estruturas que já têm sido compradas, a gente está aguardando chegar. Porque, assim, é uma matemática, em tese, simples, mas não fácil. Né? Aula teoria, aí depois vocês fazem a prática, vamos colocar, sei lá, uma prática de mentira, e depois vai para a prática de verdade. Né? Que aí, e o que vocês fazem com isso? Aquilo que a gente conversou ainda há pouco. Evita que já saltem, né, da teoria para a prática de verdade, sem passar para uma prática com supervisionamento de vocês, mais próximo, onde ali se pode errar. Exatamente. A gente sabe que a medicina lida com vidas. Isso. E não dá para testar com uma pessoa real se o medicamento X funciona ou não funciona. Então a gente de repente o médico, ou o aluno médico, não se tocou que o medicamento é bom, mas é aquele paciente alérgico. Exato, ou às vezes não atende o perfil. Então, o paciente está com uma infecção, ele precisa tomar uma vancomicina, porque é uma infecção mais grave, mas o paciente ele é nefropata, ele tem problema renal. Então, não é melhor essa medicação, vamos associar uma outra coisa, vamos pensar na seguinte forma. Então, isso é importante. Isso faz parte da teoria, isso faz parte da prática. Mas é bom ver na prática, né? Exatamente. E ainda na prática é onde você pode errar. Isso. E aí o paciente 360 ele entra muito bem nisso, porque você passa a medicação errada para o paciente
Eles brincam muito porque eles apelidam lá os pacientes do 360. Não tem um nome, né? Eles já têm o nome deles lá, um nome fictício, né? Alexa da vida, né? Isso, mas eles apelidam. Então, por exemplo, tem uma paciente lá, dentro da disciplina que eu mexi em hematologia, que ela tem uma anemia grave, ela chega toda descabelada para falar com os alunos na primeira consulta. Isso é sensacional, né? E aí, na última, como ela já tá... Eles medicaram corretamente, tá funcional, ela chega arrumadinha, maquiada, tal, pra consulta, deu certo. Ou então ela pode chegar pior, dependendo da conduta lá do nosso estudante. Mas eles são orientados para trabalhar bem, no geral eles trabalham bem. É isso, e a ideia, né, da IDOMED, pelo que você passa, né, professor Aberval, é que... Porque a gente tem, eu tenho falado muito isso aqui, porque há uma preocupação nossa em ter profissionais no mercado. A gente hoje, recentemente, era o Estado, proporcionalmente falando, com menos médicos no mercado. Mas não é por isso que a gente vai pegar qualquer pessoa e dizer, não, vai, te acelera, vai lá e tá, e vai fazer cuidar de vidas. Sim. Não pode, você tem que colocar pessoas mais capacitadas, né? É vida que a gente está... Quem entra lá te olha como super-herói. Se tu vai salvar a minha vida, tu vai me ajudar no meu problema. Né? Isso é até algo interessante, porque nós preferimos prezar por qualidade do que pela quantidade. Perfeito. Então, os nossos vestibulares, eles têm um número de vagas limitado para que a gente consiga atender aqueles alunos, espera que eles sejam assistidos de forma a se tornarem não apenas mais médicos. Nós temos um lema que são melhores médicos. Nós queremos formar os melhores médicos e para isso nós precisamos investir em qualidade e às vezes reduzir um pouco a quantidade para que a gente consiga também atingir esse público. E à medida que a estruturação for melhorando, for avançando cada vez mais, que a gente tem uma proposta de crescimento muito boa, construção de novos prédios, à medida que tudo isso for ocorrendo, as vagas possivelmente serão ampliadas para atender melhor, porque a gente prefere perder em quantidade do que perder em qualidade. Perfeito, perfeito, perfeito. Professor Roberval Moraes Neto, professor biomédico do IDOMED, queria lhe agradecer ter vindo, ter tido esse papo agradável com a gente, falado sobre isso, explicado a metodologia, como tem sido feita, unir prática e teoria logo desde o início do curso de formação, e o que a gente espera é que a IDOMED continue prezando por isso. Claro, quando possível puder ampliar, ótimo, mas prioridade é ter melhores médicos do que mais médicos. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo conversar com a gente. Obrigado, Jorge, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Conversamos com o professor biomédico Roberval Moraes Neto, professor do IDOMED. 10 horas.